Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais revelou evidências de que crianças e adolescentes erram menos quando ouvem música ou realizarem tarefas que exigem atenção. A pesquisa constatou que a música não interferiu na velocidade de resposta, mas, por outro lado, diminuiu a quantidade de erros cometidos. Os cientistas analisaram 76 jovens de 10 a 12 anos, dos quais 34 foram diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e 42 sem o diagnóstico, mas com a mesma faixa etária, além de nível socioeconômico e inteligência semelhantes. Sobre esse estudo, a gente conversa agora com a Camila Guimarães Mendes, terapeuta ocupacional, que conduziu a pesquisa. Olá, Camila, uma boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Eu expliquei mais ou menos como foi a pesquisa, mas eu queria entender um pouco mais de como chegaram a como você chegou a essa conclusão e como que funcionou a dinâmica para perceber que a música não afetava ou até melhorava os resultados. Então, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer, essa oportunidade. Acho que é um tema bem relevante e até a nossa grande motivação para fazê-lo é porque se espanta muito quando as crianças ou adolescentes têm vontade de estudar escutando música, né? Então, como que isso foi feito? Nós escolhemos um teste de atenção que é muito utilizado na área da psicologia e em pesquisas. O nome dele é ANT, Attention Network Test. É um teste bem simples, mas que ele cria uma série de dinâmicas e variações ali para que a criança tenha uma resposta rápida. Desculpa, acho que falhou aqui, mas já voltou. Falhou, mas já voltou. Tá. Tem uma resposta rápida ali, o que é demandado dela. E também a gente avalia ali a quantidade de erros daquela resposta, né? Até, inclusive, quem quiser acompanhar na própria tese, tem certinho ali o desenho do teste, como que ele funciona. Mas, basicamente, as crianças tinham que apontar para que direção um peixinho que aparecia na tela para ela, um peixinho bem bonitinho, assim, se ele estava nadando para a direita ou para a esquerda. Às vezes, esse peixe podia vir sozinho, às vezes ele podia vir acompanhado de outros que pudessem estar em direções diferentes. Então, veja bem, é uma tarefa que exige um tempo ali dela poder se concentrar, poder ver exatamente que direção está e ela ir até o final. Um teste que dura mais ou menos uns 15 minutos. E todas as crianças passaram pelas mesmas condições. Elas realizaram esse teste inteiro, escutando música no fone de ouvido e um outro momento sem escutar música. Ao final, a gente então comparou esses resultados. Comparou a criança, ela com ela mesma, inclusive. Então, assim, ela escutando música e ela sem música, que resultado que a gente teve? Foi diferente? Não foi diferente? E claro, do grupo de uma forma geral também, crianças com TDAH, sem TDAH, teve diferença no resultado? E o que a gente viu que de fato não, né? Não foi diferente. Os dois grupos tiveram esse resultado, que foi de errar menos quando elas escutavam a música, ao invés de errar mais, que talvez era uma suposição aí da sociedade em si, né? Que a gente tem muito pensando, principalmente no TDAH, que poderia ser algo que distraísse elas. Pegando nesse gancho, né? Acho que todo pai, toda mãe, quando o filho está fazendo os deveres, por exemplo, de casa, ouvindo música, tinha esse senso comum de que aquilo ia atrapalhar. Já dá para entender se, na verdade, a música ela pode ajudar a concentração ou ela pode ajudar numa ansiedade, num relaxamento, ou isso ainda é preciso ser mais investigado para determinar o que a música faz, tanto com as crianças com TDAH quanto as que não são diagnosticadas com TDAH? Então, eu acho, né, nós acreditamos, a partir desse estudo, que está mais para uma questão de ajudar na motivação, que aí a gente estaria pensando nisso, um relaxamento, trazer um prazer, né? Uma satisfação ali de estar ouvindo a música e isso fazendo com que a criança se engaje mais do que talvez necessariamente na concentração. Porque, por exemplo, esse teste, ele poderia ter falado disso, mas ele não falou, porque no resultado final, a gente não teve uma relação direta na velocidade do tempo de resposta das crianças, que é o que nesse teste fala sobre nível de atenção. Então, se eu tivesse tido uma diferença significativa disso, a gente poderia afirmar, olha,
A diferença foi realmente que eles se concentraram mais, tiveram um nível de atenção maior. Mas não, nós vimos em questão de erro. Então, a gente não pode falar diretamente dessa relação de se concentrar mais, mas a gente acredita sim que o viés seja por aí, na questão talvez de motivação, até porque as músicas escolhidas foram músicas conhecidas pelas crianças e músicas que elas gostavam. A gente se certificou disso, fazendo ali um questionário com elas antes. E, claro, previamente também a escolha dessas músicas se baseou em gosto das crianças, né, nessa idade, o que elas ouviam mais para a gente chegar. Então, a gente acredita que está por aí. Claro que a gente precisa de mais estudos para a gente poder entender se a relação está aí mesmo. Então, a gente teria que fazer talvez novos estudos com testes que pudessem avaliar especificamente a ansiedade, né? Se for essa linha por aí, ficou menos ansioso fazendo, né? A questão da motivação em si, né? A gente poderia avaliar mais para de fato ter essa clareza. Ô Camila, você falou da motivação, a gente pode fazer um paralelo justamente com aquelas pessoas que vão praticar exercícios que sempre fazem uso da música para ter ânimo, para fazer uma sessão na academia ou uma corrida no parque muito mais animada. Pode ser a mesma analogia, mais ou menos? Podemos sim, com certeza. Na verdade, a gente tem na literatura já vários estudos que vão falar sobre esse poder motivacional da música, principalmente quando são músicas que você gosta, que você já conhece. Claro que existem variações, né? A gente poderia, de repente, fazer um novo estudo em que o tipo de música fossem músicas menos animadas, porque se a gente for olhar a própria característica das músicas, que foram as músicas selecionadas, eram músicas mais animadas. Talvez justamente essas músicas que as pessoas gostam mais de ouvir enquanto estão na academia, né? Enquanto estão praticando exercício físico. Então, de fato, existe sim essa relação, porque o nosso cérebro, né, ele tá com tudo muito ligado, né? A música está muito ligada ao nosso sistema de emoções, né? Então, de fato, quando a gente tem uma música mais animada, a gente tende a ter essa mesma sintonia ali. Embora a gente pode ter individualidades, né? Pessoas que às vezes respondem de uma forma um pouquinho diferente, mas em geral, né, existe essa relação sim. Camila, por falar em individualidades, vocês fizeram na pesquisa justamente um grupo de crianças diagnosticadas com TDAH e outra sem o diagnóstico. Deu para ver alguma diferença no modo de agir dessas crianças com a música ou todas seguiram no mesmo caminho de não erros, de uma animação maior? Então, com relação aos erros, elas realmente foram iguais. Só que sabe o que é muito curioso? Embora estatisticamente não houve algo significativo, né? Porque quando a gente está falando em análise de dados, você até vê às vezes uma tendência de um determinado resultado, mas às vezes ela não tem um número que eu posso falar, olha, foi realmente significativo. Mas existiu sim uma tendência, quando a gente comparou o grupo com TDAH e sem TDAH, que embora eles foram iguais com relação a erros, né? Ambos erraram menos escutando música, para os meninos com TDAH pareceu que foi melhor ainda, você entendeu? Então, assim, comparando o grupinho ali, ó, sem TDAH, eles fazendo sem música e eles fazendo com música, ok, na hora de fazer com música, menos erros. Um gráfico mais ou menos assim. Quando a gente falou do TDAH, eles estavam com um gráfico aqui e aí nós tivemos menos erros ainda, você entendeu? Então, de fato, teve essa tendência da gente talvez falar, né, que até porque para eles foi melhor ainda. E isso até corrobora com alguns estudos anteriores, que a gente se baseou muito neles também para querer investigar essa questão, que eles já traziam um pouco disso, assim, embora eram estudos diferentes, mas estudos dessa natureza, que falavam do efeito de escutar música
enquanto se realizava alguma tarefa cognitiva para crianças com TDAH, era geralmente um resultado melhor. Tiveram até alguns estudos que as crianças sem TDAH não teve diferença, mas para com TDAH teve diferença. E Camila, quais seriam os próximos passos dessa pesquisa ou o que vocês imaginam para os próximos passos, de fato, do grupo? Então, eu acho que o próximo passo essencial, né, é um desejo mesmo que a gente tem de dar prosseguimento, seria agora a gente pegar uma tarefa escolar, sabe? Porque a gente está falando aqui de um estudo que usou uma tarefa específica, né, um teste de atenção que foi feito ali em sala de laboratório, né, no computador, né? Agora, e se ela fizesse a mesma coisa, porém realizando um para casa, sabe? Uma atividade escolar que seja uma tarefa ali de matemática, né? Claro, adequado ali para a idade, uma tarefa que tivesse questões de português, sabe? Questões realmente escolares para aquela idade. Porque aí a gente ia dar um passo a mais, que é para generalizar mais esse resultado, a gente poder sair do laboratório, da pesquisa e poder falar, olha, talvez seja um caminho também quando ela realiza de fato as tarefas de escola, às vezes até num ambiente de sala também, sabe? Então, nosso desejo de próximo passo seria pensar algo nesse sentido, uma tarefa agora mais generalizável, uma tarefa que é escolar desses meninos e que a gente pudesse pensar, de repente, ou nesse formato ainda de individualmente, ou até dentro de sala de aula. Camila, esse estudo a gente pode corroborar com o fato que a música cada vez tem mais importância no desenvolvimento das crianças. A gente vê vários tipos de terapia relacionadas com o uso da música, até nas crianças recém-nascidas, ou digamos, nos primeiros anos de vida, para justamente uma evolução. Esse é mais um estudo que corrobora com a importância da música para nós? Com certeza, com certeza. E principalmente porque aqui a gente até está falando da música de uma forma passiva, né? Quando a gente pensa numa aula de música, por exemplo, a gente está ativamente, né, estudando ali a música, tocando um instrumento, cantando. Aqui a gente está falando de algo ainda mais básico, que é você estar ouvindo, né, ter a música de ambiente. Então, eu acho que ele corrobora muito para a gente prestar atenção enquanto a música ela pode contribuir para o bem-estar, né, das crianças, dos adolescentes, né, enfim, de forma geral, né, todos, mas até também da gente pensar em como as nossas individualidades com relação ao efeito da música, elas são importantes também. Por exemplo, hoje eu diria para uma mãe, um pai que está muito preocupado que aquele filho está sempre escutando música enquanto estuda, ou está sempre ali, quer pôr um fone de ouvido e fazendo o para casa, que está tão preocupado, eu diria assim, olha, vamos com calma, não precisa se preocupar tanto. Primeiro, observa se de fato esse prejuízo que você está prevendo está realmente acontecendo. Será que ouvindo a música não é dessa forma que ele realmente consegue terminar a tarefa e ir até o final dela? Realmente estudar aquela matéria da prova que tem amanhã? Ou, de fato, faz com que ela no final não consiga fazer nada? Né? Então, talvez a gente fica prevendo uma coisa, mas que na prática é importante dar ouvido a essas crianças que estão falando, olha mãe, não, eu gosto, para mim tá bom, né? Para mim causa esse relaxamento. Por exemplo, para mim, que inclusive sou musicista, né? Sou uma pessoa que ama música, para mim, me distrai muitas vezes. Se eu tenho uma coisa que eu tenho que ter um esforço maior cognitivo, para mim, nem sempre é bom. Faz com que eu me distraia um pouco, fico ali prestando atenção na música. Claro. Então, é preciso prestar atenção nessas individualidades, nas características também da música, tá? Porque esse estudo também é importante lembrar que as músicas que nós colocamos foram músicas sem letra, tá? Então, nós pegamos as músicas que de fato os meninos gostavam, que eram ali conhecidas por eles, mas nós retiramos a voz delas, porque o que a gente tem de embasamento na literatura também está nesse caminho,
de mais músicas instrumentais do que músicas com letra, quando você está realizando uma tarefa de atenção, né? Claro. Camila, muito obrigado pela participação aqui conosco no Nora News, pela conversa e parabéns pelo trabalho. Um forte abraço. Muito obrigada.